Boa noite. Deixa eu arrumar aqui. Opa! Clarice Lispector, começando mais um Clarice na Madrugada Convida. Olá, aqui tá meio torto isso daqui. Hoje nós temos como convidada Renata Airoldi. Oi, Fernando. Hoje eu não tô me acertando aqui com esse celular, tá todo. Tá me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Tá meio torto o celular. Peraí. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Calma aí. Boa noite. Agora acho que vai. Agora vai. Agora foi. Estão me ouvindo bem? Ah, olá. Estão ouvindo bem. Então tá. Bom, eu não posso perder tempo hoje, porque é um conto longo da Clarice. Já te chamo. E então eu vou apresentar a Renata Airoldi, a nossa convidada hoje. Eu vou te apresentar e eu te chamo, tá, Rê? Bom, a Renata Airoldi é uma linda, uma querida, uma poderosa. Mas ela é academicamente e historicamente, trajetória artística falando, ela é formada em artes cênicas pela Unicamp, é atriz, locutora, apresentadora e dubladora. Atuou entre várias peças na Dr. Faustus Liga à Luz, de Gertrude Stein, direção do Renato Cohen, saudoso Renato Cohen. O Bilhete, de Marici Salomão, e direção de Celso Frateschi. Algumas peças da segunda mostra Cemitério de Automóveis, com texto e direção do Mário Bortolotto. Atuou e produziu as peças Paisagem e Silêncio, de Harold Pinter, direção de Denise Weinberg e Alexandre Tenório. A Volta do Submarino Amarelo, texto e direção de Alexandre Reuth, que foi uma das peças vencedoras do nono Festival da Cultura Inglesa. Em cinema, atuou nos longas... cadê? Em cinema atuou nos longas Cama de Gato, de Alexandre Stockler, e Onde Andará Dulce Veiga, de Guilherme de Almeida Prado, e A Comédia Divina, de Tony Venturi. Atuou ainda nas novelas Esmeralda e Carrossel, do SBT, e na série Psy, da HBO. Atuou e produziu a peça Lisístrata, Sexo, Drogas e Greve, projeto vencedor do prêmio Miriam Muniz Funarte, texto de Ferrez e direção de Débora Dubois. Atuou ainda no clássico Álbum de Família, do Nelson Rodrigues, direção do Alexandre Heineck. E no infantil As Aventuras da Princesa Linda Flor, Procurando Firme, de Ruth Rocha, direção de Neide Veneziano. Atuou e produziu a peça Loucos por Amor, do Sam Shepard, de direção do Francisco Medeiros, saudoso Francisco Medeiros. Durante 2 anos, foi colunista no site Digestivo Cultural, onde escreveu sobre teatro. Atuou ainda no musical A Canção dos Direitos da Criança, direção da Carla Candiotto, com músicas do Toquinho. Ao lado da atriz e diretora Alexandra Goli, que atualmente trabalha no Teatro Vira da Lata, Companhia Vira da Lata, e nas peças Coquetel de Fadas, Os Três Mosqueteiros, onde nessa recebeu a indicação de melhor atriz coadjuvante do Prêmio São Paulo de Teatro para Infância e Juventude em 2018. E atualmente está na peça História do Brasil, com texto e direção de Alexandra Golic. E também dedica-se ao curso de teatro no Teatro Vira da Lata. Eclá! Enfim, então é uma grande atriz com bastante experiência e que já montou a imitação da Rosa. Conto que vai ser lido hoje. Vou chamá-la sem. Vamos aguardar. A minha água toda já acabou. Ê! Que linda! Ó, me produzi especialmente porque ela merece, a nossa querida Clarice. Merece, né? Ai, gente, que lindo. Sabe que eu estava lendo nesse livro, né, que é a biografia dela, do Benjamin Moser, e ele fala, olha que interessante, só uma coisinha da imitação da Rosa, acho que é uma introdução belíssima, porque a gente tem que começar o conto e não dar muito spoiler, Pois né? Mas diz que o Caetano Veloso, quando jovem, né, ele sabe que ele era apaixonado por Clarice, admirador da obra dela. E aí ele fala assim, que descobrir Clarice foi uma das descobertas mais importantes da adolescência dele. Ele fala, ali na adolescência, né? Eu descobri o sexo genital, vi La Estrada, do Fellini, me apaixonei pela primeira vez e pela segunda, que foi a mais impressionante. Li Clarice Lispector
E o que é mais importante, ouvir João Gilberto. Então, as coisas que ele lista que foram cruciais na adolescência dele. E aí, da imitação da Rosa, ele fala que o que assim, chama muito a atenção dele foi a indizível luminosidade da loucura em conflito com a normalidade da vida cotidiana. Que é justamente a grande questão da obra inteira da Clarice, né? Tá. O que é essa vida cotidiana, banal, dos afazeres, e o que é esse outro mundo que está dentro, que está nas percepções, que está, né, no que se vivencia a partir do cotidiano, essa luminosidade da loucura, ou da epifania, ou da E, essa, transcendência. e essas mulheres se permitem ou não, né? A entrar nesse. Exatamente. E a Laura é mais uma das personagens que. Ai, gente, a questão com o casamento, né? As mulheres da Clarice. E o biógrafo dela fala, gente, a Clarice também não ia ficar muito tempo casada, né? Com certeza, porque ela não era dada a esse casamento, que, né, essa vida, ainda mais mulher de diplomata, que é uma vida totalmente de fachada, né? Superficial, festas e coisas. E É, não. quase, eu brinco que é quase como um vaso, né? Que acompanha. Tem que ser muda, sorridente, Né, fala tudo que a pouco, Clarice fala pouco, come pouco, bebe pouco e acena. é, concorda com tudo, né? Do Minhas Queridas, ela fala: eu sou uma excelente mulher de diplomata, eu não discordo de ninguém, eu concordo com tudo, eu dou risada, eu vou às festas, tipo, fica, entendeu? Cumprindo o protocolo, jamais. E nem o protocolo de esposa e mãe só, apesar do que ela amou ser mãe. Clarice Libriana. Apesar do que ela amou ser mãe, mas assim, né? Esse protocolo, a mulher que está em função do marido e da vida de casada através do marido, né? A gente está falando em 1940, 50. Ela não queria, ela queria escrever. É isso que ela mais queria na vida, né? E mergulhar nessas profundezas de mar, como ela fala, né? Enfim, Enfim. Rê, já começamos. O que que você acha? Você montou Clarice, né? Você montou essa peça, não é isso? Eu fiz uma adaptação do conto para uma inauguração de um espaço cultural lá em Campinas, e que era uma escola de inglês e cultura, o InTouch. E aí a gente fez uma livre adaptação, eu, a Tatiana Pasquale, que também fez Unicamp, e o Gustavo, que era do meu grupo de teatro na época com o Zezé Tonesi. Então a gente fez uma adaptação. Nós três, eu e a Tati, a gente adaptou, o Gustavo fazia participação como o Armando. Aham. Foi muito especial, assim, a Clarice, é até difícil ler, né? Assim, porque ela tem, a escrita dela tem muito ímpeto, muita velocidade, muito furor, assim, tem momentos de muito. E fazer foi incrível. Bom, dizer as palavras dela, né? É o que a gente estava falando antes, né? De começar. Quer dizer, ler é uma coisa, você ter o texto, você, né, digerir aquele texto e você colocar aquele texto já tem uma outra forma, né? Ganha um outro lugar, né? Mas eu Sim, acho que vai ser, para quem não conhece, de repente dá um gostinho de querer conhecer mais a obra dela, né? sim, sim. E E eu vi que você colocou uma rosa aí no fundo. coloquei. Você, diferentemente da Laura, você pegou uma rosa para você, né? Eu peguei. Aqui em cima tem mais, ó, mas essas daqui elas não vão aparecer, ó, Ah, tá. pra gente. Bom, vamos embora? Vambora. É, só falando, né, para as pessoas que vão acompanhar, que a gente já conversou, né, que é um conto muito longo, que a gente vai ler um pedaço, vai conversar um pouco, ler outro pedaço. Vamos indo, né, porque realmente acho que, que a gente viu um maior conto dela, né? E talvez a gente tenha, né, com conversa e leitura, essa live for ficando apertada, a gente encerra antes e volta para ter mais tempo para terminar, né, o conto. E acho que eu vou desativar os comentários durante a leitura, né? É, melhor, Melhor, né? Eu vou desativar então para a gente começar, tá bom? tá bom? Então, bora lá. Bora lá. Pronto. Estão me ouvindo bem? Sim. A imitação da rosa.
Antes que Armando voltasse do trabalho, a casa deveria estar arrumada e ela própria já no vestido marrom, para que pudesse atender o marido enquanto ele se vestia. E então sairiam com calma, de braço dado, como antigamente. Há quanto tempo não faziam isso? Mas agora que ela estava de novo bem, tomariam um ônibus, ela olhando como uma esposa pela janela, o braço no dele, e depois jantariam com Carlota e João, recostados na cadeira com intimidade. Há quanto tempo não vi Armando, enfim, se recostar com intimidade e conversar com um homem. A paz de um homem era, esquecido de sua mulher, conversar com outro homem sobre o que saía nos jornais. Enquanto isso, ela falaria com Carlota sobre coisas de mulheres. Submissa à bondade autoritária e prática de Carlota, recebendo enfim de novo a desatenção e o vago desprezo da amiga, a sua rudeza natural. E não mais aquele carinho perplexo, cheio de curiosidade. E vendo, enfim, Armando esquecido da própria mulher. E ela mesma, enfim, voltando à insignificância com reconhecimento. Como um gato que passou a noite fora e, como se nada tivesse acontecido, encontrasse sem uma palavra um pires de leite esperando. As pessoas, felizmente, ajudavam a fazê-la sentir que agora estava bem. Sem a fitarem, ajudavam-na ativamente a esquecer, fingindo elas próprias o esquecimento, como se tivessem lido a mesma bula do mesmo vidro de remédio. Ou tinham esquecido realmente, quem sabe? Há quanto tempo não vi Armando, enfim, se recostar com o abandono esquecido dela? E ela mesma? Interrompendo a arrumação da penteadeira, Laura olhou-se no espelho. E ela mesma, há quanto tempo? Seu rosto tinha uma graça doméstica. Os cabelos eram presos, com grampos atrás das orelhas, grandes e pálidas. Os olhos marrons, os cabelos marrons, a pele morena e suave. Tudo dava a seu rosto, já não muito moço, um ar modesto de mulher. Por acaso alguém veria, naquela mínima ponta de surpresa, que havia no fundo de seus olhos, alguém veria nesse mínimo ponto ofendido a falta dos filhos que ela nunca tivera? Com seu gosto minucioso pelo método, o mesmo que fazia quando a aluna copiar a letra perfeita dos pontos da aula sem compreendê-los, com seu gosto pelo método, agora reassumido, planejava arrumar a casa antes que a empregada saísse de folga para que, uma vez Maria na rua, ela não precisasse fazer mais nada, senão, primeiro, calmamente vestir-se. Segundo, esperar Armando já pronta. Terceiro, o terceiro era o quê? Pois é, era isso mesmo que faria. E poria o vestido marrom com gola de renda creme, com o seu banho tomado. Já no tempo do Sacré-Cœur, ela fora arrumada e limpa, com um gosto pela higiene pessoal e um certo horror à confusão. O que não fizera nunca com que Carlota, já naquele tempo um pouco original, a admirasse. A reação das duas sempre foi diferente. Carlota, ambiciosa e rindo com força. Ela, Laura, um pouco lenta. E, por assim dizer, cuidando em se manter sempre lenta. Carlota não vendo perigo em nada. E ela, cuidadosa. Quando lhe haviam dado para ler a Imitação de Cristo, com um ardor de burra, ela lera sem entender, mas que Deus a perdoasse. Ela sentira que quem imitasse Cristo estaria perdido. Perdido na luz, mas perigosamente perdido. Cristo era a pior tentação. E Carlota nem ao menos quisera ler mentira para a freira, dizendo que tinha lido. Pois é. Poria o vestido marrom com gola de renda verdadeira. Mas quando viu as horas, lembrou-se num sobressalto que a fez levar a mão ao peito, que se esquecera de tomar o copo de leite. Encaminhou-se para a cozinha e, como se tivesse culposamente
traído com o seu descuido, Armando e os amigos devotados, ainda junto da geladeira, bebeu os primeiros goles, com um devagar ansioso, concentrando-se em cada gole com fé, como se estivesse indenizando a todos e se penitenciando. Se o médico dissera: tome o leite entre as refeições, nunca fique com o estômago vazio, pois isso dá ansiedade. Então, mesmo sem ameaça de ansiedade, ela tomava sem discutir, gole por gole, dia após dia, não falhara nunca, obedecendo de olhos fechados, com um ligeiro ardor, para que não pudesse enxergar em si a menor incredulidade. O embaraçante é que o médico parecia contradizer-se quando, ao mesmo tempo que recomendava uma ordem precisa, que ela também queria seguir com zelo de uma convertida. Dissera também: abandone-se. Tente tudo suavemente. Não se esforce por conseguir. Esqueça completamente o que aconteceu e tudo voltará com naturalidade. E lhe dara uma palmada nas costas, o que a lisonjeara e a fizera corar de prazer. Mas, na sua humilde opinião, uma ordem parecia anular a outra, como se pedissem para comer farinha e assoviar ao mesmo tempo. Para fundi-las numa só, ela passara a usar um engenho. Aquele copo de leite, que terminara por ganhar um secreto poder, que tinha dentro de cada gole quase o gosto de uma palavra e renovava a forte palmada nas costas, aquele copo de leite que ela levava à sala, onde se sentava com muita naturalidade, fingindo falta de interesse, não se esforçando, e assim cumprindo espertamente a segunda ordem. Não tem importância que eu engorde, pensou. O principal nunca fora a beleza. Sentou-se no sofá, como se fosse uma visita na sua própria casa, que, tão recentemente recuperada, arrumada e fria, lembrava a tranquilidade de uma casa alheia. O que era tão satisfatório, ao contrário de Carlota, que fizera de seu lar algo parecido com ela, Laura tinha prazer em fazer de sua casa uma coisa impessoal, de certo modo, perfeita por ser impessoal. Oh, como era bom estar de volta, realmente de volta, sorria ela satisfeita. Segurando o copo quase vazio, fechou os olhos como com um suspiro de cansaço bom. Passara a ferro as camisas de Armando, fizera as listas metódicas para o dia seguinte, calculara minuciosamente o que gastara de manhã na feira. Não parara, na verdade, um instante sequer. Ah, como era bom estar de novo cansada! Se uma pessoa perfeita do planeta Marte descesse e soubesse que as pessoas da Terra se cansavam e envelheciam, teriam pena e espanto. Sem entender jamais o que havia de bom em ser gente, em sentir-se cansada, em diariamente falir. Só os iniciados compreenderiam essa nuance de vício e esse refinamento de vida. E ela retornar, enfim, da perfeição do planeta Marte. Ela, que nunca ambicionara senão ser mulher de um homem, reencontrava, grata, sua parte diariamente falível. De olhos fechados, suspirou reconhecida. Há quanto tempo que não se cansava? Agora, sentia-se todos os dias quase exausta e passara, por exemplo, as camisas de Armando, sempre gostara de passar a ferro e, sem modéstia, era uma passadeira de mão cheia. E depois ficava exausta, como uma recompensa. Não mais aquela falta de alerta de fadiga. Não mais aquele ponto vazio, acordado e horrivelmente maravilhoso dentro de si. Não mais aquela terrível independência, não mais a facilidade monstruosa e simples de não dormir, nem de dia, nem de noite, que na sua descrição a fizera subitamente super-humana em relação a um marido cansado e perplexo. Ele, com aquele hálito que tinha quando estava mudo de preocupação, o que dava a ela uma piedade pungente, sim, mesmo dentro de sua perfeição acordada, a piedade e o amor
Ela super-humana e tranquila no seu isolamento brilhante, e ele, quando tímido, vinha visitá-la levando maçãs e uvas, que a enfermeira, com um levantar de ombros, comia. Ele fazendo visita de cerimônia como um namorado, com um hálito infeliz e sorriso fixo, esforçando-se no seu heroísmo por compreender. Ele que a recebera de um pai e de um padre, e que não sabia o que fazer com essa moça da Tijuca, que inesperadamente, como um barco tranquilo, se emplumava nas águas e se tornara super-humana. Agora, nada mais disso. Nunca mais. Foi apenas uma fraqueza. O gênio era a pior tentação. Mas depois, ela voltara tão completamente que até já começava de novo a precisar de tomar cuidado para não amolar os outros com o seu velho gosto pelo detalhe. Ela se lembrava das colegas do Sacré-Cœur dizendo: "Você já contou isso 1000 vezes." Ela se lembrava com um sorriso constrangido. Voltara tão completamente. Agora, todos os dias, ela se cansava. Todos os dias, seu rosto decaía ao entardecer. E a noite não tinha a sua antiga finalidade. Não era apenas a perfeita noite estrelada. E tudo se completava harmonioso. E como se todo mundo, cada dia a fatigava. E como para todo mundo, cada dia a fatigava, como todo mundo, humana e perecível. Não mais aquela perfeição, não mais aquela juventude, não mais aquela coisa que um dia se alastrara clara como um câncer à sua alma. Abriu os olhos, pesados de sono, sentindo o bom copo sólido nas mãos. Mas fechou-o de novo com um sorriso confortável de cansaço, banhando-se com um novo rico em todas as suas partículas nessa água familiar e ligeiramente enjoativa. Sim, ligeiramente enjoativa. Que importância tinha, pois se também ela era um pouco enjoativa? Bem sabia, mas o marido não achava. E então, que importância tinha? Pois se, graças a Deus, ela não vivia num ambiente que exigisse que ela fosse mais arguta e interessante, e até do ginásio, que tão embaraçosamente exigira que ela fosse alerta, ela se livrara. Que importância tinha? No cansaço, passar as camisas de Armando. Sem contar que fora de manhã-feira e demorara tanto lá com aquele gosto que tinha em fazer as coisas renderem. No cansaço havia um lugar bom para ela. Um lugar discreto e apagado de onde, com tanto constrangimento para si e para os outros, saíra uma vez. Mas, como ia dizendo, graças a Deus, voltara. E se procurasse com mais crença e amor, encontraria dentro do cansaço aquele lugar ainda melhor, que seria o sono. Suspirou com prazer. Por um momento de travessura maliciosa, tentada a ir de encontro ao hálito morno, que era a sua respiração já sonolenta, por um instante, tentada a cochilar. Um instante só. Só um instantezinho, pediu-se lisonjeada por ter tanto sono. Pedia cheia de manha, como se pedisse a um homem, o que sempre agradara muito a Armando. Mas não tinha verdadeiramente tempo de dormir agora, nem sequer de tirar um cochilo, pensou vaidosa e com falsa modéstia. Ela era uma pessoa tão ocupada. Sempre invejar as pessoas que diziam, não tive tempo. E agora ela era de novo uma pessoa tão ocupada. Iam jantar com Carlotta e tudo tinha que estar ordeiramente pronto. Era o primeiro jantar fora desde que voltara e ela não queria chegar atrasada. Tinha que estar pronta quando... Bem, eu já disse isso 1000 vezes, pensou encabulada. Bastaria dizer uma só vez. Não queria chegar atrasada, pois isso era motivo suficiente. Se nunca suportara sem enorme vexame ser um transtorno para alguém, agora então, mais que nunca, não deveria. Não havia a menor dúvida, não tinha tempo de dormir.
o que devia fazer, mexendo-se com familiaridade naquela íntima riqueza da rotina, e magoava-se que Carlota desprezasse seu gosto pela rotina. O que devia fazer era, primeiro, esperar que a empregada estivesse pronta. Segundo, dar-lhe o dinheiro para ela já trazer a carne de manhã chã de dentro. Como explicar que a dificuldade de achar carne boa era até um assunto bom, mas se Carlota soubesse, a desprezaria. Terceiro, começar minuciosamente a se lavar e a se vestir, entregando-se sem reserva ao prazer de fazer o tempo render. O vestido marrom combinava com seus olhos, e a golinha de renda creme dava-lhe alguma coisa de infantil, como um menino antigo. E de volta à paz noturna da Tijuca, não mais aquela luz cega das enfermeiras penteadas e alegres saindo para as folgas depois de tê-la lançado como uma galinha indefesa no abismo da insulina. De volta à paz noturna da Tijuca, de volta à sua verdadeira vida, ela iria de braço dado com Armando, andando devagar para o ponto de ônibus, com aquelas coxas baixas e grossas que a cinta empacotava numa só, fazendo dela uma senhora distinta. Mas quando sem jeito, ela dizia a Armando que isso vinha da insuficiência ovariana, ele, que se sentia lisonjeado com as coxas de sua mulher, respondia com muita audácia: de que me adiantava casar com uma bailarina? Era isso que ele respondia. Ninguém diria, mas Armando podia ser às vezes muito malicioso, ninguém diria. De vez em quando eles diziam a mesma coisa. Ela explicava que era por causa da insuficiência ovariana. Então ele falava assim: de que é que me adiantava ser casado com uma bailarina? Às vezes ele era muito sem vergonha, ninguém diria. Carlota ficaria espantada se soubesse que eles também tinham vida íntima e coisas a não contar. Mas ela não contaria, era uma pena não poder contar. Carlota, na certa, pensava que ela era apenas ordeira e comum e um pouco chata. E se ela era obrigada a tomar cuidado para não importunar os outros com detalhes, com Armando ela às vezes relaxava e era chatinha. O que não tinha importância, porque ele fingia que ouvia, mas não ouvia tudo que ela lhe contava, o que não a magoava. Ela compreendia perfeitamente bem que as suas conversas cansavam um pouquinho uma pessoa, mas era bom poder contar que não encontrara carne mesmo que Armando balançasse a cabeça e não ouvisse. A empregada e ela conversavam muito. Na verdade, mais ela mesma que a empregada. E ela também tomava cuidado para não cacetear a empregada, que às vezes continha a impaciência e ficava um pouco mal criada. A culpa era mesmo sua, porque nem sempre ela se fazia respeitar. Mas, como ia dizendo, de braço dado, baixinha e ele alto e magro, mas ele tinha saúde, graças a Deus, e ela castanha. Ela castanha como obscuramente achava que uma esposa devia ser. Ter cabelos pretos ou louros era um excesso, que, na sua vontade de acertar, ela nunca ambicionara. Então, em matéria de olhos verdes, parecia que se tivesse olhos verdes, seria como se não dissesse tudo ao seu marido. Não é que Carlota desse propriamente o que falar, mas ela, Laura, que se tivesse oportunidade, a defenderia ardentemente, mas nunca tivera oportunidade. Ela, Laura, era obrigada a contragosto a concordar que a amiga tinha um modo esquisito e engraçado de tratar o marido. Não por ser de igual para igual, pois isso agora se usava, mas você sabe o que eu quero dizer. E Carlota era até um pouco original. Isso até ela já comentaram uma vez com Armando. E Armando concordara, mas não dera muita importância. Mas, como ela ia dizendo, de marrom com a golinha. O devaneio enchia, com o mesmo gosto que tinha em arrumar gavetas. Chegava a desarrumá-las para poder arrumá-las de novo. Abriu os olhos. Como se fosse a sala que tivesse tirado um cochilo e não ela, a sala parecia renovada e repousada, com suas poltronas escovadas e as cortinas que haviam encolhido na última lavagem, como calças curtas demais, e a pessoa olhando cômica para as próprias pernas. Como era bom rever tudo arrumado, sem poeira, tudo limpo pelas suas próprias mãos destras, e tão silencioso, e com um jarro de flores, como uma sala de espera. Sempre achara linda uma sala de espera, tão respeitoso, tão impessoal. Como era rica a vida comum. Ela, que enfim voltara da extravagância, até um jarro de flores. Olhou. Ai, como são lindas! Exclamou seu coração de repente um pouco infantil.
Eram miúdas rosas silvestres que ela comprara de manhã na feira, em parte porque o homem insistira um tanto, em parte por ousadia. Arrumara-as no jarro de manhã mesmo, enquanto tomava o sagrado copo de leite das 10 horas. Mas à luz desta sala, as rosas estavam em toda a sua completa e tranquila beleza. Vamos continuar? Quer fazer uma pausa? Quer continuar? Será que a gente continua já? Vamos! O que você acha? Ai, gente, Quanto tempo lembra o último... ainda? Vamos pouco ainda, né? Temos meia hora ainda de Vamos ler live. mais um pouquinho? Vamos, Vamos ler mais um trecho, então. Continua. vamos. Nunca vi rosas tão bonitas, pensou com curiosidade. E como se não tivesse acabado de pensar exatamente isso, vagamente consciente de que acabara de pensar exatamente isso e passando rápida por cima do embaraço e sem reconhecer um pouco cacete, pensou numa etapa mais nova de surpresa. Sinceramente, nunca vi rosas tão bonitas. Olhou-as com atenção, mas a atenção não podia se manter por muito tempo como um simples atenção. Transformava-se logo em suave prazer. E ela não conseguia mais analisar as rosas. Era obrigada a interromper-se com a mesma exclamação de curiosidade submissa. Como são lindas! Eram algumas rosas perfeitas, várias no mesmo talo. Em algum momento tinham trepado com ligeira avidez umas sobre as outras, mas depois, o jogo feito, haviam se mobilizado tranquilas. Eram algumas rosas perfeitas na sua miudez, não de todo desabrochadas, e o tom rosa era quase branco. Parecem até artificiais, disse em surpresa. Poderiam dar a impressão de brancas se estivessem totalmente abertas, mas como as pétalas centrais, enrodilhadas em botão, com a cor se concentrava e a cor se concentrava como num lóbulo de orelha. Sentia-se o rubor circular dentro delas. Como são lindas, pensou Laura surpreendida. Mas sem saber por quê, estava um pouco constrangida, um pouco perturbada. Não, nada demais, apenas acontecia que a beleza extrema incomodava. Ouviu os passos da empregada no ladrilho da cozinha e, pelo som oco, reconheceu que ela estava de salto alto. Devia, pois, estar pronta para sair. Então, Laura teve uma ideia, de certo modo, muito original. Por que não pedir para Maria para passar por Carlota e deixar-lhe as rosas de presente? E também porque aquela beleza extrema incomodava. Incomodava. Era um risco. Não, não. Por que um risco? Apenas incomodava. Era uma advertência. Não. Por que uma advertência? Maria daria as rosas a Carlota. Dona Laura mandou, diria Maria. Sorriu pensativa. Carlota estranharia que Laura, podendo trazer pessoalmente as rosas, já que desejava presenteá-las, mandasse-as antes do jantar pela empregada, sem falar que acharia engraçado receber as rosas. Acharia refinado. Essas coisas não são necessárias entre nós, Laura, diria a outra com aquela franqueza um pouco bruta. E Laura diria num abafado grito de arrebatamento: Não, não, não é por causa do convite para jantar. É que as rosas eram tão lindas que tive o impulso de dar a você. Sim, se na hora desse jeito e ela tivesse coragem, era assim mesmo que diria. Oh, não, etc. E Carlota se surpreenderia com a delicadeza de sentimentos de Laura. Ninguém imaginaria que Laura tivesse também suas ideiazinhas. Nesta cena imaginária e aprazível que a fazia sorrir beata, ela chamava a si mesma de Laura, como a uma terceira pessoa. Uma terceira pessoa cheia daquela fé suave e crepitante, grata e tranquila. Laura, a da golinha de renda verdadeira, vestida com discrição, esposa de Armando, enfim, um Armando que não precisava mais se forçar a prestar atenção em todas as suas conversas sobre empregado e carne, que não precisava mais pensar na sua mulher como um homem que é feliz.
como um homem que não é casado com uma bailarina. Não pude deixar de lhe mandar as rosas, diria Laura. Essa terceira pessoa tão, mas tão... E dar as rosas era quase tão bonito quanto as próprias rosas. E mesmo ela ficaria livre delas. Ai, essas rosas, gente. Por que que o feirante mandou comprar essas rosas? Né? E essas rosas, né? A beleza quase como uma coisa, quase como uma coisa imprópria, né? Uma coisa, o prazer demais né? A beleza que sugere o prazer, que sugere essa é uma coisa imprópria para uma mulher castanha, né? Uma mulher. Para uma mulher castanha, exatamente. E assim, é linda. E por que que ela não pode ter o que é lindo para ela? Ela, né? Ela fala assim, é uma coisa bela, linda, que ele insistiu e ela comprou e olhou na sala, né? É uma sala que não era mais impessoal, né? Sim, sim. Agora rosas, rosas lindas que eram ela, que ela queria para ela. E por que que não pode dar? Tem que dar para outro o que é dela, o que pode ser dela, né? Não sei. Ai, gente, é Esse muito. lugar de é, esse lugar, né? Do não se permitir, não se permitir em tudo, né, na vida, assim, que eu acho que no caso aqui a Clarice expõe muito bem nos textos dela a mulher, né, o sentimento feminino e tudo mais e eu acho que assim hoje continua sendo uma discussão que a gente tem que levar, né? Por que não se permitir, né? Por que não É, batalhar? Por que não você mudar de opinião? Por que não você resolver outra coisa? Por que não, né? Assim, então, essa. e tem uma coisa também assim, né? Porque ela faz listas, né? É das pessoas que fazem listas, para não esquecer, para o dia ser ordenado. É dessa gama de mulheres, tipo a Ana também, que o dia tem que ser tudo ordenadinho, tudo bonitinho, as listas ticadas, e as rosas não estavam na lista. Sim, As rosas foram um imprevisto. Assim como no amor, um cego mascando chiclete no ponto lá do bonde foi um imprevisto. Então, o olhar para essas rosas começa já a trazer dentro dela alguma coisa que depois vai ser essa epifania que vai levá-la, né? e essa Pro outro. coisa com a Carlota, né? É muito essa relação com essa mulher de olhos verdes, né? Que não diz tudo ao marido, né? Assim, o que é a relação com essa mulher que tá nem aí, na verdade, né, a Carlota? E que mentira para as freiras. E as freiras, e que tava nem aí, não vou ler, nem, né, assim, e que tem a minha originalidade, tem ela não, ela, né, ela não, ela tá nesse lugar, né, de a Rosa, dessa ousadia da Rosa e dessa não permissão do desvario, né? Sim, De não se ir, né? Assim, e eu acho que muitas vezes na vida a gente se deixa ficar em situações ao léu, assim, sem tomar essa atitude de ir, né? Sem tomar essa sim. atitude de direção. E a gente se deixa ficar. Eu acho É. que E eu sinto agora também, que é uma coisa que eu percebi agora, né, lendo assim, que eu falei, gente, e você falando também, é uma mulher sem paixão. Ela não é guiada pela paixão, essa Laura. Tanto que a maneira como ela descreve o marido, um hálito ruim, né? O Armando, não é uma descrição de uma mulher que tem admiração pelo marido, apaixonada, com tesão, com, né? Vamos falar assim, o Armando vinha lá com as suas frutas, aquele hálito triste que ela usa, até uma palavra, sim, né? Enfim, você fala, gente, é o marido que é o marido. Só, ponto, né? Cumprindo uma função social, mas não é um ela negócio. se coloca nesse lugar, né? O que ela queria era ser esposa, ter um homem, um marido e ser lá. E é um marido que ela nem conversa com ele sobre assuntos que valham a pena, e que a interesse ou interessa, porque ela só fala do preço da carne, né? Ela se acha chatinha, ela se
Gente, que loucura, né? Uma mulher que foi privada da sua feminilidade, da sua paixão pela vida, de tudo. Tudo. E é muito louco, porque em todos os detalhes ela deixa claro isso, né? Eu estou, o Armando que foi me buscar da mão de um pai e de um padre, né? Quer dizer, ela deixa tudo num lugar assim que até a crítica ela faz, né? Que é a imitação de Cristo, né? Porque a imitação de Cristo tem um furor, né? A história, né? A história de Cristo, você tem um furor, você tem uma paixão, você tem uma entrega. Quer dizer, até Cristo para ela fala, estaria perdida, iluminada, tudo bem, mas igualmente perdido. Quer dizer, você seguir alguma paixão fortemente, você seguir é um lugar que ela não se permite. Não, tudo é maior que ela, né? Muito maior, tudo. A Carlota é maior, o Armando é maior, as enfermeiras, tudo. A Clarice tinha um lado assim, a Clarice não era assim, né? A Clarice seguiu as suas paixões por escrever, mas tinha um lado dela muito, não é nem tímido, mas retraído, tanto que ela não gostava de dar entrevista, deu uma entrevista perdida, mas era esse lado de, é uma dificuldade de se relacionar com o outro também, né? Porque o outro, com qualquer coisa, o mundo pode esmagá-la. Essa fragilidade, né? Apesar da Clarice ser uma potência, ela tinha essa fragilidade. Tudo ela sentia como uma coisa muito forte, que podia realmente destroçá-la. Me lembra um pouco, assim, E você né? vê E você vê que é uma mulher que já fugiu do controle e fez de tudo para voltar ao controle, né? Então, assim, ela já esteve, ela já se desprendeu e aí ela voltou. E aí, quando ela olha para essa rosa, alguma coisa desperta nela. E agora, É, né? Para onde que eu vou agora? Eu me seguro ou eu me deixo, né? é, Eu vou ou eu fico? Que ela fala esse barco que de repente foi. Né? Então, assim, que ela conseguiu segurar e que o médico não fica ansiosa, toma um copo de leite, faça como se nada tivesse acontecido, não pense, não se esforce para você ficar bem porque você está bem. Quer dizer, toda essa. Ela fez todo esse esforço para ficar nesse lugar. é. Até um tapinha nas costas que o médico dá é uma coisa formal, né? Vai lá. Você vai ficar bem, querida. Vai ficar bem. Não é assim, né? Ó, né? Ainda também não tem uma relação com ela, com tapinha nas costas. Vai ficar bem, né? Como, sabe essa formalidade? Vai, meu filho, vai. É um lugar muito solitário, né? É um lugar muito solitário, muito interno dela e muito solitário, que eu acho que ela não consegue dar vazão a isso. Você vê quando ela coloca, eu converso muito com a Maria. Na verdade, eu falo mais, ela, entendeu? Tipo, né? Essa competição com essa mulher que ela despreza e ao mesmo tempo ela admira, que é a Carlota, né? Ela Porque despreza ela queria ter alguma coisa da Carlota ou se permitir, né? como Mas ela não se permite. Ela sempre fica se diminuindo, né? Fica com medo, fica frágil, fica sempre se retraindo, né? é, Umas rosas perfeitas agora, na sala dela. como pode. Ai, gente. Clarice, não é à toa, né? Que Caetano Veloso se encantou por Clarice ao ler esse conto, gente. Que Caetano, né? Poderoso também. Esse conto para mim é um desbunde mesmo. É um desbunde de tudo, assim. São, A gente até falou hoje, né? Falou assim, gente, se a Clarice não tivesse escrito mais nada na vida dela, só esse conto já valeria a existência. Você fala, nossa, é um conto que já é ok, gente, tudo bem. A Paixão Segundo Jagal, outras obras-primas, mas você fala, esse conto é uma coisa que tá tudo aqui. e tem muitas camadas, né? Muitas camadas nessa história, nesses personagens. Tem muitos lugares, assim. Cada vez que eu leio, eu acho mais coisas. De não saber nomear, né, o sentimento, de não entrar em contato. Muita gente, né, passa a vida inteira sem entrar em contato, Sim, né, com sim. mais profundo de si, né? Vamos lá, vamos lá.
E muitas vezes também a gente foge, né, desse lugar, assim, quase que para não entrar em contato, né? Muita gente não entra desde sempre, né? Muito se fecha muito, muita gente em nós mesmos em momentos das nossas vidas a gente foge de determinados lugares, né? Fecha umas gavetinhas, deixa lá. Total. Ou fala, nossa, eu tô entrando nisso de novo, deixa eu parar, porque agora eu não tenho tempo de olhar para isso. Deixa eu E tomar meu vamos. copo de leite. Né? A barriga já começa a ficar vazia, ansiedade, não, vamos manter tudo, né? Tudo em perfeita ordem. Mas o caos às vezes é necessário, é bom, né? Sim, sim. A Clarice nos fala isso o tempo inteiro, né, em outras obras. O caos, né, o interno, é bom, né? Às vezes é isso que a gente está precisando para ir para outro lugar, né? Às vezes ela fala até nisso aqui, não exatamente com essas palavras, mas às vezes você precisa se perder para se encontrar também, né? Você precisa se deixar levar para algum lugar que você desconhece para você achar você em alguma coisa, né? É, a gente não tem controle de tudo, nem tem como ter. E, sim, a gente está vendo isso nesse momento da nossa vida, né? Sim. Que a gente não controla nada. E aí? Como faz? E aí, se você é uma pessoa super metódica, que não consegue, que todo dia tem que sair tal horário, que tem que pegar tal ônibus em tal ponto, que tem que ir para tal lugar, como você faz num momento como esse que a gente está vivendo? Não faz. Surta, né? Ou se rearranja, se Ou reorganiza. exatamente. Só tem duas opções. Ou você se recoloca, se reencontra em outro lugar que você não conhecia, ou você surta, porque não tem. É. Eu fico pensando assim, que uma palavra forte para mim nesse momento é leveza, né? Uhum. Flexibilidade. Flexibilidade eu tenho. Eu sou uma pessoa flexível, mas eu sou muito pesada. Então, tudo pesa muito mais. E acho que nesse momento mais difícil é ser leve, sabe? Encarar as coisas com leveza, entendeu? Não fugir delas, mas transformar o pesado em leve. Não sei se É, faz sentido, mas é um faz, pouco isso. faz. E eu acho que isso aqui que ela coloca, assim, de não esforçar-se, né, para estar bem, não sei o quê, é meio isso que a gente está vivendo hoje, curiosamente, que é essa coisa de ver um momento após o outro, entendeu? A gente não tem, nesse momento hoje, eu não tenho como fazer um plano para sexta-feira. Sim. Assim, eu faço levemente um plano na minha cabeça, tem uma ou outra coisa que eu tenho já programado, mas o resto, entendeu? Eu não tenho como fazer um plano para daqui a 2 dias. Eu não tenho como fazer um plano para daqui a um mês. A gente está num momento que é isso, assim, não se esforce para estar bem, sabe? Tá tudo bem, Hum, assim, é isso, assim, não, e isso tem a ver com o que você falou do peso, né? Tipo, dessa leveza, né? Você deixa, vai indo. É, é. É cada dia. Eu acho que é um grande É, aprendizado. Cada dia, cada momento, sem pensar. Essa mulher aqui, ela não tá podendo viver cada momento, né? não, Porque ela fica o tempo inteiro pensando que ela vai ter que estar bem, que daqui a 2 horas ela vai tomar o leite, que ela vai ter que se manter bem, que daqui não sei o quê, ela ela vai vai vestir o estar, vestido, que ela vai tomar banho, que a Amanda vai chegar. Então, tudo que ela menos tá. E as rosas têm uma coisa que é muito legal, que as rosas, assim como os animais também, as crianças também, planta, animal, criança, eles estão sim, presentes naquele momento presente, sem querer nada, sem pensar no passado. É só um constante estar e ser sim, junto. Ser estar é assim, né? sim, mas então, ela não consegue, a Laura não Não, consegue, não. E entendeu? é isso que espanta nas rosas também. A ansiedade é esse lugar dela, que ela tá sempre pensando no depois, no daqui a pouco, no então assim, ela já acordou esse dia com a lista pronta, ela foi à feira, ela não sei o que embaralhou tudo foi a maldita da rosa, ou o E bendito. outra, além da rosa estar completamente, quando você está, você não quer agradar ninguém. Sim, A Rosa não quer agradar, não quer aprovação, não precisa ser aceita, não precisa ser a legal, que nem tudo que a Laura é, né? Quer é, aprovação, quer ser legal, quer ser uma coisa diferente do que ela é,
quer que, sabe, a Carlota olhe para elas, ah, a Carlota vai me olhar com outros olhos, ah, não sei. Não, Vai me a admirar. Rony, Eu também sou original, né? O jeito como ela fala assim, ela se espantaria se soubesse que eu e o Armando também temos uma vida íntima, né? Que a gente também diz, que o Armando também diz coisas e que não sei o quê. Quer dizer, tem todo esse lugar é, de se auto justificar. de querer provar para alguém que ela é diferente. Ela fala, gente, até o Sacré-Cœur, até o colégio eu me livrei. Essa coisa de colégio é tão engraçada. Todo mundo tem uma história também. Eu não quero voltar, eu não queria voltar para o colégio nem que a vaca tossisse. Porque eu não tenho nem uma boa recordação. Tem gente que tem ótimas, eu não. Para mim foi difícil, assim, um pouco como a Laura, entendeu? É, O colégio, sabe? Ah, eu devia ter ativado os comentários, né? Agora que a gente está conversando. Agora que eu pensei a hora que a nisso, gente gente. parar para ler de novo, a gente Aí desativa, mas eu, enfim. Tem até olha pergunta no aqui, tempo. ó, Tá de olho no tempo? Como é que tá? de tempo. Tô aqui. Gente, falta 9 minutos. Acho que a gente vai ter que encerrar e voltar de novo Vamos encerrar e a gente volta de para novo. terminar. Na Enfim, verdade, mas a gente leu a maior parte, agora falta o final, né? falta bem pouquinho. Agora, mas na verdade, não, a gente leu metade. Pouco mais. Um pouquinho mais da metade, é. A Beth, linda. Então, as pessoas comem. Nem eu, Ariana, falando do colégio, nem eu quero voltar. Olha, eu devia ter. Mas Seu você sabe comentário é essa maravilhoso. história de. Eu não quero voltar para o colégio, mas nem porque era isso. Eu era um pouco Laura, às vezes, tinha umas Carlota na minha vida. Às vezes eu podia ser Carlota de alguém também, né? Mas, sabe? O colégio é um lugar de sobrevivência mesmo, né? É um lugar difícil. É um lugar difícil de sobrevivência. Acho que no colégio a gente veste muitas armaduras para se defender e para se achar, para se sintonizar, para conseguir passar por aquilo, entendeu? Porque bom, a sua filha tá maior, tá com quantos? 13, 14? Vai fazer 16. Jesus Christ, 16 então. Ela tá 16. A Clarinha, minha filha, tem 10. Tá começando a entrar numa fase mais assim, né, complicadinha assim agora. Quer Aham, dizer, é um momento de sobrevivência. parou. A sua imagem congelou. Tá ouvindo? Voltou. Acho que agora seu som não Voltou. voltou. Ah, voltou. Meu som não? Laura foi o momento Voltou? que ela deu uma galinha. Então, Foi o nome que ela deu uma galinha, né? A vida íntima de Laura. A Laura é uma galinha, uma galinha. Gente, pode ser, né? Olha, o mesmo nome da galinha é o nome da Laura no personagem, que é essa mulher, né? é, Simplesinha, meio burrinha, meio ninguém, né? total. O Fernando falou hoje mudou muito, as crianças choram quando não tem aula. Não sei. A minha filha teve um nono ano do ensino fundamental 2 tão difícil, com muitas Carlotas, e olha que ela não é Laura, não. A minha filha mais velha. Eu- Mas, né, é difícil, a escola às vezes tem aquele momento, né, onde te isolam, onde, sabe? Mas, enfim, coisas, né? Por vários motivos. Escola é uma coisa. E a gente quer muita aprovação, né? Quer achar nossa turma, quer. É o momento que a gente está se descobrindo, né? Acho que no sistema Waldorf, parece que quando você tem 14 anos, você faz teatro para justamente mostrar quem você é no mundo, que é o início do segundo setênio. Tem todas umas questões, né? O colégio é uma coisa, gente, para se resolver depois, né? Em terapia. O colégio, nossa. É, Olha, acho que falta 5 minutinhos aqui. Salve, salve, Heroide. Ah, minha e eu parei. madrinha querida. Sucesso sempre, Ah, viu? Você parou de novo. É o Joaquim falando. um beijo, amado, querido. Love you. Ai, ai. O Competição, show. colégio. Sim, o colégio é uma sociedade, né? Só que a gente ainda não tem muita estrutura, muitas vezes, né? Depois a gente vai ganhando estrutura e vai sabendo lidar. Muitas vezes no colégio a gente tem umas fragilidades que depois você olha e fala, gente, hoje eu faria pá, 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 assim, né? É, Teria reagido de outra
maneira, mas na hora você não sabe, né? Eu tô É aqui uma com a Raquel, minha amiga de colégio. Ai, que legal! Ah lá, amiga de colégio, já começa a entrar em colégio. E a Clarice, eu li um conto, né, que foi esse último agora que eu li, Felicidade Clandestina, que é autobiográfico. É uma menina que a Clarice estudava em colégio de meninas ricas e ela era pobre. Então a menina tinha um pai dono de livraria e ficava torturando ela porque não queria emprestar um livro, entendeu? Falou que ia emprestar e não emprestava. Caramba! A menina todo dia. E a menina falava, ah, o livro não tá aqui. Eu emprestei para outra menina, você falou que você não vinha, sabe? A menina ficava torturando, até que a mãe achou esquisito aquela menina ir sempre lá, um dia foi. O que aconteceu? Aí, com aquele constrangimento, falou: olha, sua filha ficou de emprestar um livro, mas esse livro nunca saiu daqui de casa. Aí Ah, a mãe contou de ver a filha que tinha, emprestou para Clarice e falou assim: pois você devolva quando você puder, quando você quiser, fique o tempo que você quiser. Clarice, nossa, um livro pelo tempo que eu quiser, imagina. Então, olha esse colégio, né, de meninas ricas, que sabiam que ela era a inteligente, aham, mas era pobre. Sei lá o que que ela passou também, né, pois gente? é. Muitas coisas. E aí, vamos começar outra? Eu acho que vai ter que começar outra, porque senão vai cair. Gente, a gente Ah, vai começar outra para ler a parte final do conto, né? voltem, Falta por um pouco. favor. Ah, Vamos voltem! Hoje temos começar. estudantes que gostam de demonstrar. É, na época de Clarice era bem pior, né? A Cláudia Torres está falando, porque realmente era, ainda mais em colégio de freira, né, gente? Que tinha, como que É, chama? Palmatória, tinha sei lá o quê, né? Era outra coisa. Ó, a gente vai encerrar então essa live por causa do Instagram, que demora, né, que tem 1 hora só de permissão de live. E aí eu vou abrir outra agora em seguida, para a gente terminar de ler esse conto, A Imitação da Rosa. Tá bom? Ariane Volte, Beth, Raquel, todo mundo que tá aqui que eu não vi o nome, tem um monte de gente que eu não vi, tá bom? Então vamos, até daqui a pouco. Eba, vamos ver o que que acontece com essas rosas que ela não quer dar para lá, ou para Carlota. Se ela dá ou se ela não dá, né, gente? Essas rosas. Rê, então vou encerrar, tá bom? E já volto. já voltamos. Beijos, até mais. Até mais, já voltamos, já voltamos. Voltamos, a imitação da Rosa, parte 2 para terminar a leitura. Porque na primeira parte o conto é longo, é o conto mais longo da Clarice Lispector e um dos mais lindos. Um conto que Caetano Veloso amava e descobriu Clarice na adolescência por conta desse conto. E. Eita! E aí, conversa vai, conversa vem. Muito bacana, conversa com a Renata. A live foi indo, foi indo, foi indo. Quando veio, falou: não, vamos encerrar e começar outra para terminar o conto de uma maneira com tempo, né? De uma maneira bacana. Então vamos esperar. Já entrou, né? Vamos lá, eu vou te chamar. Vamos aguardar. Bom que peguei uma Hello. também. Ariana, eba! Oba, as pessoas entrando. Vamos esperar as pessoas entrarem, né? Um pouquinho pra gente terminar. Esperar Por uns isso, vou três. fazer só um resumo do que a gente leu até agora. Para quem de repente está pegando essa parte 2, é um conto da Clarice Lispector, a personagem Laura. É uma mulher que acabou de voltar de um sanatório, onde ela esteve internada há um tempo. E ela volta e o médico falou, né? Olha, não fique de estômago vazio, tome leite sempre que puder, evite ansiedade, né? Dê um tapinha nas costas, não se preocupe em se em parecer que você está bem, porque você já está bem, né? Então ela o tempo inteiro fica nesse dia. É uma mulher que faz listas, o dia tem que ser cumprido, tudo metodicamente. Tem uma empregada, tem o marido Armando, cujo hálito é um pouco ruim. E ela lembra dele visitando ela lá no sanatório, com aquele hálito, aquele medo, né, de que ela não estivesse tão bem. Então, assim, a gente conversando um pouco falou, é uma mulher que tem uma amiga, que é uma amiga que ela considera mais deslumbrante que ela, que é a Carlota,
que ela sim trata o marido de igual para igual, não que isso não possa ser feito, né? É uma coisa que está se usando agora, década de 40, 50, né? Pensando nisso. Mas ela não. Ela sabe que ela conversa com o marido acha a conversa chata, finge que está prestando atenção nela, mas não está muito, é empregada também. Ela é alguém que passou pelo colégio de freiras e que, né? Ainda bem que passou, mas que também não gostou do colégio. Enfim, é uma mulher muito tímida, que todo mundo, assim, as pessoas, o mundo, podem machucar muito facilmente. É uma mulher castanha, uma mulher que tem, isso é muito importante, problemas de ovário, então ela não pode ter filhos, apesar de ter coxas grossas e o marido achar que lindas essas coxas, né? E os quadris largos, porque são coxas de bailarina, ela sabe que aquilo vem da insuficiência ovariana, então é uma coisa, enfim, então é cheia de coisas, e agora que ela está bem, voltou desse sanatório, ela então tem um cinema à noite, quando o marido voltar do trabalho, vai ela, o marido, a Carlota e o marido no cinema, né? E é o acontecimento que tem, ela só tem que cumprir a lista, ir na feira, fazer as compras do dia e se arrumar para esse cinema. Só que na feira algo saiu da lista, aconteceu algo inusitado, que o feirante insistiu para que ela comprasse rosas. E ela vai falar não para alguém, gente. Essa mulher, ela acho que comprou rapidinho. E quando ela pôs a rosa no vaso, num apartamento que ela fala que é um apartamento impessoal, uma decoração impessoal, ao contrário de Carlota, que era tudo pessoal, né? Como uma Enfim, sala de espera, né? fala como uma sala de espera. As rosas ficaram lindas no vaso, e eram rosas perfeitas. E eram rosas lindas, e ela olhou e eram dela, mas ela teve o impulso de dar para Carlota. Em agradecimento pelo jantar da noite, que aconteceria. Então teve o impulso de mandar a empregada ir lá dar essas rosas. E é isso, gente. E aí paramos aí, né? E aí, vamos continuar? Vamos continuar. Bora lá. Oh, pessoas entrando, vamos continuar a segunda parte desse conto obra-prima da Clarice Lispector. E o que é mesmo que aconteceria então? Ah, sim, como ia dizendo, Carlota, surpreendida com aquela Laura que não era inteligente nem boa, mas que tinha também seus sentimentos secretos. E Armando? Armando a olharia com um pouco de bom espanto, pois é essencial não esquecer que de forma alguma ele está sabendo que a empregada levou de tarde as rosas. Armando encararia como benevolência os impulsos de sua pequena mulher e de noite eles dormiriam juntos. E ela teria esquecido as rosas e a sua beleza. Não. Pensou de súbito, vagamente avisada. Era preciso tomar cuidado com o olhar de espanto dos outros. Era preciso nunca mais dar motivo para espanto, ainda mais com tudo ainda tão recente. E, sobretudo, poupar todos o mínimo sofrimento da dúvida. E que não houvesse nunca mais a necessidade da atenção dos outros, nunca mais essa coisa horrível de todos olharem na mudos, e ela em frente a todos. Nada de impulsos. Mas ao mesmo tempo, viu o copo vazio na mão e pensou. Pensou também, ele disse que eu não me esforce por conseguir, que eu não pense em tomar atitudes apenas para provar que já estou. Maria! Disse ao ouvir de novo os passos da empregada. E quando essa se aproximou, disse-lhe temerária e desafiadora. Você poderia passar pela casa de Dona Carlota e deixar essas rosas para ela? Você diz assim, Dona Carlota, Dona Laura mandou. Você diz assim, Dona Carlota... Sei, disse a empregada paciente. Laura foi buscar uma velha folha de papel de seda. Depois tirou com cuidado as rosas do jarro, tão lindas e tranquilas, com os delicados e mortais espinhos. Queria fazer um ramo bem artístico e, ao mesmo tempo, se livraria delas. E poderia se vestir e continuar seu dia. Quando reuniu as rosinhas úmidas em buquê, afastou a mão que as segurava, olhou-as à distância, entortando a cabeça, entrefechando os olhos para um julgamento imparcial e severo. E quando olhou-as, viu as rosas. Então, incoercível, suave,
Ela insinuou a si mesma: não dê as rosas, elas são lindas. Um segundo depois, muito suave ainda, o pensamento ficou levemente mais intenso, quase tentador. Não dê, elas são suas. Laura espantou-se um pouco, porque as coisas nunca eram dela. Mas estas rosas eram. Rosadas, pequenas, perfeitas. Eram. Olhou-as com incredulidade. Eram lindas e eram suas. Se conseguisse pensar mais adiante, pensaria: suas como nada até agora tinha sido. E mesmo podia ficar com elas, pois já passara aquele primeiro desconforto que fizera com que vagamente ela tivesse evitado olhar demais as rosas. Por que dá-las, então? Lindas e dá-las? Pois quando você descobre uma coisa boa, então você vai e dá. Pois se eram suas, insinuava-se ela persuasiva, sem encontrar outro argumento além do mesmo que repetido lhe parecia cada vez mais convincente e simples. Não iam durar muito. Por que então dá-las enquanto estavam vivas? O prazer de tê-las não significava grande risco, enganou-se ela. Pois, quisesse ou não quisesse, em breve seria forçada a se privar delas, e nunca mais então pensaria nelas, pois elas teriam morrido. Elas não iam durar muito. Por que então dá-las? O fato de não durarem muito parecia tirar-lhe a culpa de ficar com elas, numa obscura lógica de mulher que peca. Pois via-se que iam durar pouco, ia ser rápido, sem perigo, e mesmo argumentou numa última e vitoriosa rejeição de culpa. Não fora de algum modo ela quem quisera comprar. O vendedor insistira muito e ela se tornava sempre tão tímida quando a constrangiam. Não fora ela quem quisera comprar. Ela não tinha culpa nenhuma. Olhou-as com enlevo, pensativa, profunda. E, sinceramente, nunca vi na minha vida coisa mais perfeita. Bem, mas agora ela já falara com Maria e não teria jeito de voltar atrás. Seria então tarde demais? Assustou-se vendo as rosinhas que aguardavam impassíveis na sua própria mão. Se quisesse, não seria tarde demais. Poderia dizer a Maria: Maria, eu resolvi que eu mesma levo as rosas quando for jantar. E é claro que não as levaria. E Maria nunca precisaria saber. E antes de mudar de roupa, ela se sentaria no sofá por um instante, só por um instante, para olhá-las. E olhar aquela tranquila isenção das rosas. Sim, porque já tendo feito a coisa, mais valia aproveitar. Não seria boba de ficar com a fama sem o proveito. Era isso mesmo que faria. Mas com as rosas desembrulhadas na mão, ela esperava. Não as depunha no jarro, não chamava Maria. Ela sabia por quê. Porque devia dá-las. Oh, ela sabia por quê. E também porque uma coisa bonita era para se dar ou para se receber, não apenas para se ter. E, sobretudo, nunca para se ser. Sobretudo, nunca se deveria ser a coisa bonita. A uma coisa bonita faltava o gesto de dar. Nunca se devia ficar com uma coisa bonita assim, como que guardara dentro do silêncio perfeito o coração. Embora, se ela não desse as rosas, nunca ninguém no mundo ia saber que ela pretendera dá-las. Quem iria jamais descobrir? Era horrivelmente fácil e ao alcance da mão ficar com elas. Pois quem iria descobrir? E elas seriam suas. E as coisas ficariam por isso mesmo. E não se fala mais nisso. Então, indagou-se, vagamente inquieta. Então não. O que devia fazer era embrulhá-las e mandá-las sem nenhum prazer agora. Embrulhá-las e, decepcionada, mandá-las e, espantada, ficar livre delas. Também porque uma pessoa tinha que ter coerência. Seus pensamentos deviam ter congruência. Se espontaneamente resolvera cedê-las a Carlota, deveria manter a resolução e dá-las. Pois ninguém mudava de ideia de um momento para o outro. Mas qualquer pessoa pode se arrepender? Revoltou-se de súbito. Pois se só no momento de pegar as rosas é que notei quantas achava lindas. Pela primeira vez, na verdade, ao pegá-las, notara que eram lindas.
ou um pouco antes. E mesmo elas eram suas. E mesmo o próprio médico lhe dera uma palmada nas costas e dissera: não se esforce por fingir que a senhora está bem, porque a senhora está bem. E depois da palmada, forte nas costas. Assim, pois, ela não era obrigada a ter coerência. Não tinha que provar nada a ninguém. E ficaria com as rosas. E mesmo elas eram suas. Estão prontas? Perguntou Maria. Estão, disse Laura, surpreendida. Olhou-as, tão mudas na sua mão, impessoais na sua extrema beleza, na sua extrema tranquilidade perfeita de rosas, aquela última instância, a flor, aquele último aperfeiçoamento, a luminosa tranquilidade. Como uma viciada, ela olhava ligeiramente ávida a perfeição tentadora das rosas. Com a boca um pouco seca, olhava-as. Até que devagar, austera, enrolou os talos e espinhos no papel de seda. Tão absorta estivera que só ao estender o ramo pronto notou que Maria não estava mais na sala e ficou sozinha com o seu heróico sacrifício. Vagamente dolorosa, olhou-as, assim distantes como estavam na ponta do braço estendido. E a boca ficou ainda mais enxuta, aquela inveja, aquele desejo. Mas elas são minhas, disse com enorme timidez. Quando Maria voltou e pegou o ramo, por um minuto, por um mínimo instante de avareza, Laura encolheu a mão, retendo as rosas, um segundo mais consigo. Elas são lindas e são minhas, é a primeira coisa linda e minha. E foi o homem que insistiu, não fui eu que procurei, foi o destino quem quis. Só dessa vez eu juro que nunca mais. Ela poderia pelo menos tirar para si uma rosa, nada mais que isso, uma rosa para si. E só ela saberia, e depois nunca mais. Ela se prometia, nunca mais se deixaria tentar pela perfeição, nunca mais. E no segundo seguinte, sem nenhuma transição, sem nenhum obstáculo, as rosas estavam na mão da empregada. Não eram mais suas, como uma carta que você pôs no correio. Não se pode mais recuperar nem riscar os dizeres. Não adianta gritar, não foi isso que eu quis dizer. Ficou com as mãos vazias, mas seu coração obstinado e rancoroso ainda dizia: você pode pegar Maria nas escadas, você bem sabe que pode, e tirar as rosas de sua mão e roubá-las. Por que tirá-las agora seria roubar? Roubar o que era seu? Pois era assim que uma pessoa que não tivesse nenhuma pena dos outros faria. Roubaria o que era seu por direito. Tem piedade, meu Deus. Você pode recuperar tudo, insistia com cólera. Então a porta da rua bateu. Então, devagar, ela se sentou calma no sofá, sem apoiar as costas, só para descansar. Não estava zangada, oh, nem um pouco. Mas o ponto ofendido no fundo dos olhos estava maior e pensativo. Olhou o jarro. Cadê as minhas rosas? Disse então, muito sossegada. E as rosas faziam-lhe falta. Haviam deixado um lugar claro dentro dela. Tira-se de uma mesa limpa um objeto, e pela marca mais limpa que ficou, então se vê ao redor que havia poeira. As rosas haviam deixado um lugar sem poeira e sem sono dentro dela. No seu coração, aquela rosa, que ao menos poderia ter tirado para si, sem prejudicar ninguém no mundo, faltava. Como uma falta maior. Na verdade, como a falta. Uma ausência que entrava nela como uma claridade. E também ao redor da marca das rosas, a poeira ia desaparecendo. O centro da fadiga se abria em círculo que se alargava. Como se ela não tivesse passado nenhuma camisa do Armando. E a clareira e as rosas faziam falta. E na clareira, as rosas faziam falta. Cadê minhas rosas? Queixou-se sem dor, alisando as preguinhas da saia. Como se pinga limão no chá escuro e o chá escuro vai se clareando todo. Seu cansaço ia gradativamente se clareando. Sem cansaço nenhum, aliás. Assim como o vagalume acende,
Já não estava mais cansada. Ia então se levantar e se vestir. Estava na hora de começar. Mas, com os lábios secos, procurou um instante imitar por dentro de si as rosas. Não era sequer difícil. Até bom que não estava cansada. Assim iria até mais fresca para o jantar. Por que não pôr a golinha? Por que não pôr na golinha de renda verdadeira o camafeu que o major trouxera da guerra na Itália? Arremataria bem o decote. Quando estivesse pronto, ouviria o barulho da chave de Armando na porta. Precisava se vestir. Mas ainda era cedo. Com a dificuldade de condução, ele demorava. Ainda era de tarde. Uma tarde muito bonita. Aliás, já não era mais de tarde. Era de noite. Da rua subiam os primeiros ruídos da escuridão e as primeiras luzes. Aliás, a chave penetrou com familiaridade no buraco da fechadura. Armando abriria a porta, apertaria o botão de luz, e de súbito, no enquadramento da porta, se desnudaria aquele rosto expectante que ele procurava disfarçar, mas não podia conter. Depois, sua respiração suspensa se transformaria, enfim, num sorriso de grande desopressão, aquele sorriso embaraçado de alívio que ele nunca suspeitara que ela percebia. Aquele alívio que provavelmente, com uma palmada nas costas, tinham aconselhado seu pobre marido a ocultar, mas que para o coração tão cheio de culpa da mulher, tinha sido cada dia a recompensa por ter enfim dado de novo àquele homem a alegria possível e a paz sagradas pela mão de um padre austero que permitia aos seres apenas a alegria humilde e não a imitação de Cristo. A chave virou na fechadura. O vulto escuro e precipitado entrou, a luz inundou violenta a sala. E na porta mesmo, ele estacou com aquele ar ofegante de súbito paralisado, como se tivesse corrido léguas para não chegar tarde demais. Ela ia sorrir, para que ele enfim desmanchasse a ansiosa expectativa do rosto, que sempre vinha misturada com a infantil vitória de ter chegado a tempo de encontrá-la chatinha, boa e diligente e mulher sua. Ela ia sorrir, que nunca mais haveria o perigo dele chegar tarde demais. Ia sorrir para ensinar-lhe docemente a confiar nela. Fora inútil recomendar-lhes que nunca falassem no assunto. Eles não falavam, mas tinham arranjado uma linguagem de rosto onde medo e confiança se comunicavam. E pergunta e resposta se telegrafavam mudas. Ela ia sorrir. Estava demorando um pouco, porém ia sorrir. Calma e suave, ela disse. Voltou, Armando. Voltou. Como se nunca fosse entender. Ele envisou um rosto sorridente, desconfiado. Seu principal trabalho no momento era procurar reter o fôlego ofegante da corrida pelas escadas, já que triunfante não chegara atrasado, já que ela estava ali, a sorrir-lhe, como se nunca fosse entender. Voltou o quê? Perguntou afinal num tom inexpressivo. Mas enquanto procurava não entender jamais o rosto cada vez mais suspenso do homem, o homem já entendera, sem que um traço tivesse alterado. Seu trabalho principal era ganhar tempo e se concentrar em reter a respiração. O que, de repente, já não era mais difícil, pois inesperadamente ele percebia, com horror, que aquela sala e a mulher estavam calmas e sem pressa. Mais desconfiado ainda, como quem fosse terminar, enfim, por dar uma gargalhada ao constatar o absurdo, ele, no entanto, teimava em manter o rosto enviesado, de onde a olhava em guarda, quase seu inimigo. E de onde começava a não poder se impedir de vê-la, sentada com as mãos cruzadas no colo, com a serenidade do vagalume que tem luz. No olhar castanho e inocente, o embaraço vaidoso de não ter podido resistir. Voltou o quê? Disse ele de repente com dureza. Não pude impedir, disse ela. E a derradeira piedade pelo homem estava na sua voz. O último pedido de perdão que já vinha misturado à altivez de uma solidão já quase perfeita. Não pude impedir.
repetiu, entregando-lhe com um alívio a piedade que ela, com esforço, conseguira guardar até que ele chegasse. Foi por causa das rosas, disse com modéstia. Como se fosse tirar o retrato daquele instante. Ele manteve ainda o mesmo rosto isento, como se o fotógrafo lhe pedisse apenas um rosto e não a alma. Abriu a boca e involuntariamente a cara tomou por um instante a expressão de desprendimento cômico que ele usara para esconder o vexame quando pedira aumento ao chefe. No instante seguinte, desviou os olhos com vergonha pelo despudor de sua mulher que desabrochara e serena. Ali estava. Mas de súbito, a tensão caiu. Os ombros se abaixaram, os traços do rosto cederam e uma grande pesadez relaxou. Ele a olhou, envelhecido, curioso. Ela estava sentada, com seu vestidinho de casa. Ele sabia que ela fizera o possível para não se tornar luminosa e inalcançável. Com timidez e respeito, ele a olhava, envelhecido, cansado, curioso. Mas não tinha uma palavra sequer a dizer. Da porta aberta, via sua mulher que estava sentada no sofá sem apoiar as costas, de novo alerta e tranquila, como num trem, que já partira. Deus do céu, Clarice! É arrebatador, gente. É arrebatador. Essa é muito. Até o final ela descreve esse homem, um coitado, né? Aquele sorriso como constrangido, como quem pede aumento no chefe. É um homem, enfim, tão, né, tão pequeno, tão comum, tão... Ah, e ela se tornou, enfim, como as rosas, né? Como Cristo, a perfeição. Se bem que a Clarice depois vai questionar a perfeição de Cristo, né? Mas, nossa, é muito lindo esse processo dela, né? Ai, gente. E pensar que isso se passa numa tarde, né? Poucas horas, né? É. Olha quanta coisa interna existe nesse universo, nessa mulher, nas mulheres, nas pessoas, no ser humano, né? Assim, uma tarde foi capaz de, né? E é bacana porque realmente isso na obra inteira da Clarice tem, né? São poucos fatos, né? Fato é, uma mulher, ok, voltou do sanatório, tem que se aprontar, comprou as rosas na feira. Quer dar a Carlota, depois não quer, as rosas, né? E depois a empregada vai e leva a Carlota, o marido chega e ela já. É só isso. Não tem muitas peripécias, muita coisa, mas o que passa dentro é que é um vulcão, né? Que é um negócio que a gente vai e a gente entra completamente nessa Eu acho que mulher, vale a né? pena abrir os comentários, ver se alguém quer falar. Esqueço, gente. Nossa, desculpem. Desculpem que eu esqueço. Eu esqueço de abrir os comentários, me desculpem. Mas, enfim, Né? A leitura está assim passada. estamos E, passados. ó, Muito lindo esse. e quero te agradecer, na verdade, porque eu Quero vou te contar pra... agradecer. Não, eu vou contar assim, agradecer duplamente. Primeiro, porque você leu lindamente, aceitou o convite, está aqui, enfim, né? Com a sua, com o seu brilho, com a sua luminosidade, abrilhantando o Feliz da Madrugada Convida. Obrigada, Ariana, todo mundo que está comentando. E segundo, porque eu vou contar para vocês o que aconteceu. O que acontece? Esse conto é um dos contos que eu mais amo, né? Eu já fiz uma performance com ele, enfim, uma coisa toda com esse conto. E aí, o que que aconteceu? E uma outra pessoa lê, que eu também já tinha falado, ai, gente, a outra pessoa quer ler, mas tudo bem, vamos deixar. A outra pessoa tá viajando, vai voltar daqui meses. E aí, liberou o conto. Aí, quando eu falei com a Renata, né, ela falou assim, ai, esse ponto que eu queria, que eu mais amo, é o ponto do coração. Eu falei, olha, vou ver, porque essa pessoa falou que ia ler.
E aí, realmente, depois liberou, né? Foi uma coisa depois da outra. Quando liberou, mas daí quando liberou o conto, né? A Renata já tinha, a gente até tinha combinado de ler outro conto. Falei, tudo bem, mas quando liberou, eu falei, será que eu falo que liberou? Será que não? Porque eu quero esse conto, eu quero ler esse conto. Aí falei, não vou falar. Fiz o movimento Laura, né? Fiz o movimento Laura, falei, toma, leia esse conto. E aí hoje, ela nem sabia disso, mas ela me ligou e falou, olha, é muito longo, o que você acha da gente dividir a leitura? Ela propôs, linda, na sua generosidade maravilhosa. O que você acha da gente dividir a leitura? Acho que pode ficar dinâmico, né? E também ler 40 minutos, né? 40 e tantos minutos é uma coisa que cansa a voz, né? Tem que beber água, né? Falei, ah, legal, ótimo. Aí contei pra ela essa história, né? Então a gente dividiu as rosas. Foi lindo, assim, porque eu falei, gente, meu movimento de Laura. Falei, vou surtar nessa live. Mas é Ouvindo. legal Isso também, porque a gente lendo, a gente traz o que a gente fica daquilo. A gente ouvindo, vem outra referência. Então, foi é, muito legal. Eu agradeço. Essa troca foi muito legal de ler com você, da gente se ver, entendeu? Esse foi movimento. É muito legal. E como você lê, eu indo junto, né? E pegar do ponto que você tá e conduzir. É uma experiência, gente. Essas lives têm sido muito, muito, assim, uma experiência muito bacana, assim. Todos os sentidos, né? É. De troca, de experiência artística. Parabéns, casou com o movimento de lá. Ficou legal, realmente, a Rê, né? A Rê, toda descolada, falou: vamos dividir, que vai ser mais. Falei: ah, bacana, então, legal. Era a paixão minha e sua, né? Era a E paixão você minha. não sabia, né? Não. Mas você não E eu sabia. tô E foi vestida legal. marrom com golinhas creme de renda. Quero ser o figurino na peça, isso, gente. Ai, é maravilhoso. Eu E guardei. eu, e eu pus uma blusa assim de bolinhas também toda, né? Mas pus o batomzão, porque a minha cara está cansada. Eu Prendi o pus, cabelo com grampo, que eu sou bem Laura. né? Ai, gente, é muito legal, assim, essa Laura. Ai, dá vontade de pegar ela no colo e chacoalhar, falar, gente, pega no colo também, depois chacoalha e fala, vai, faz o que você quiser. É surreal, né? Porque a hora que ele entra, a hora que ele entra e abre a porta e vê aquele estado, ele já sabe o que aconteceu. Porque não é a primeira vez. Entendeu? Então, assim, a hora que ela fala, voltou, Armando, voltou, e ele fala, voltou o quê? Como se não foi isso que eu planejei, né? Eu tô chegando em casa para pegar você pra gente jantar com o João e a Carlota. Quer dizer, aquilo é. Caramba, ela quase. Ela é pedindo perdão, né? Eu não aguentei, não deu, eu tentei, eu não consegui, né? Assim, a cena que você vislumbra, assim, dele abrindo a porta e ela lá, né, naquela. Eu acho, E, nossa, pra é, mim é. e tem duas coisas maravilhosas. Primeiro, que é essa mulher que foi, né, para o estado mesmo, mas ainda tem consciência que está no estado, né? Fala, é isso, gente, é isso, voltou. Desculpa, voltou. Então ela não, ela está lá, já partiu, né? Ele fala um trem que já partiu, mas ela ainda explica para ele. Então ela tá nesse mundo ainda aqui, mas já atravessou o portal. E o como a Clarice descreve que é a coisa mais linda, né? O movimento. Ele entrou, ele girou, ele foi não sei o que, ele foi indo, de repente, quando ele percebeu, ela faz assim, ele desmonta É, também, né? Ele relaxa, ele desmonta, né? É muito linda essa descrição, assim, você vê, né? É uma riqueza de detalhes que você vai imaginando a cena inteira. E o que se passa, nossa, é muito poderoso, assim. E a crise dela, né? Eu imaginei, eu nunca tinha pensado isso, mas Helena, agora eu falei, gente, acho que ela teve uma crise quase histérica, né? Nessa dúvida, nessa coisa, nessa. hum, Foi um negócio, dono empregado. E é um segundo, né? Que lá, acho que demorou 3 páginas para Clarice de lado. descrever, mas não teve esse tempo inteiro, né? Entre a empregada sair e voltar para pegar, é uma coisa de 1 minuto que. Dono, Rosa amiga, mas ele não é a culpa. Toma, né? A empregada fala, e aí, toma. Ela, quando vi, deu, sabe?
É muito lindo, porque realmente, assim, é um fluxo, né, de pensamento, de consciência que vai entregando pra gente ali. Gente, esse conto é um negócio. Eu acho assim, para mim, quem conhece, quem gosta dos contos tem que ler, assim, esse impreterivelmente, assim, não pode deixar de ler esse. E eu, apesar de todo mundo falar muito da Paixão segundo GH, eu sou mais uma aprendizagem ao Livro dos Prazeres. Para mim, me pega mais do que a Paixão segundo GH, assim, porque eu li o Livro dos Prazeres para fazer, quando eu fiz Paisagem e Silêncio com a Denise Weinberg, É. uma das peças, né, que era uma peça do Pinter, a última eram 3 contos curtos, 3 peças curtas do Pinter. A última peça, que era a Paisagem, era um diálogo de uma mulher e de um homem já mais velhos, que eles conversam, mas não conversam. E existe uma acusação, quer dizer, os diálogos se complementam, mas não tem pergunta e resposta. É quase como se fossem monólogos dos personagens, entendeu? É uma peça lindíssima. E quando a gente foi montar, a Denise falou assim: lê o Livro dos Prazeres, que tem tudo a ver com esse personagem dessa última peça. E eu li, assim, e me apaixonei, assim, perdidamente pelo livro. Assim, eu acho arrebatador, assim, tanto quanto a Imitação da Rosa. Para mim, de tudo que eu li da Clarice, são as duas coisas. E o Búfalo, né, também, que é Uhum. o outro mais curtinho, o conto que você já tinha lido. Para mim, são, assim, para quem gosta, para quem está procurando ler coisas de Clarice, assim, eu recomendo super, porque para mim, É, acho que. é. Uma aprendizagem, ou o Livro dos Prazeres, é um livro que eu já tive vontade de encenar, né, no teatro. Na verdade, daí, enfim, foi que que acabei encenando outras coisas dela. Mas é um livro, realmente, eu também gosto mais do que A Paixão Segundo GH. Não é gostar a palavra, porque a paixão é uma coisa, assim, mas uma aprendizagem, ou o Livro dos Prazeres, é um caminho que eu me identifico mais, porque eu acho que eu fiz esse caminho de alguma maneira, que é um caminho de autodescoberta, de autoconhecimento, de Uhum, aprender a viver, né? Aprender. Parece que, porque assim, resumidamente, é uma personagem, Lorelei, que é uma professorinha, né, de crianças, né, e que é como se fosse uma Laura um pouco, né? Também é uma mulher mais tímida, mais retraída, que tem furacões dentro, paixões, desejos, impulsos, mas que não dá vazão. E aí tem esse professor de filosofia, o Ulisses, então ela vai conduzindo a descobrir o seu prazer de viver a vida, né? De dar. Eu lembro que tem uma cena, faz muitos anos que eu não lembro, mas eu lembro que tem uma cena que ela dá um pullover de lã para cada criança. Pullover vermelho, pullovers coloridos. Então ela aprende até nisso, a ter prazer em lidar com aquelas crianças, de verdade, a estar nas relações de verdade. E ele fala: a gente pode até ter relação, mas quando você estiver pronta. Quando é que tá uhum. pronta? Como que eu tá pronta? Quando você estiver pronta. Quando você souber quem você é. Quando você tiver prazer. Quando você não tiver vergonha de, por exemplo, ficar com o maiô ao sol, simplesmente porque o sol é lindo e não preocupada com o seu corpo, né? Eu lembro, assim, de várias coisas. Quando você comeu uma galinha ao molho pardo, não se culpando por estar comendo um sangue da galinha, né? Quando você sentir prazer. E eu lembro de uma parte onde a Clarice fala também, fala assim, né? Porque a Lorelei tinha homens também, não é que ela era pudica, não. Ela se Sim. entregava aos homens, mas de uma maneira. E eu lembro de uma frase, acho que até hoje, que era mais ou menos assim: eu sei o que que é me entregar a um homem e tentar me dar ao prazer. A gente quer beber água, mas a bica tá seca, sabe? Ela fala, não, não tem, sabe? A água tá seca. Não é assim. Então, realmente, tanto que o livro termina, a Lê vai falar, preciso ler esses. Mas eu já vou dar um É, spoiler, mas tudo bem. Se você vai esquecer que eu vou falar agora. Mas termina, é lindo. Porque termina realmente, eles consomem esse grande amor, essa realização que um se ama de verdade, sabe viver num amor, né?
Num fazer amor. É, exatamente. Eu tenho essa edição também, não tá aqui comigo. Tá com outra casa, né? Que eu me mudei, tá na casa da minha mãe. Mas eu tenho outra aqui que a Marli me emprestou vários livros da Clarice. Eu falei, ai, que bom, porque os meus não estavam aqui. E eles consumam, né? Eles acabam fazendo amor. E aí ele que cai, né? Ele que fica inseguro depois disso, porque aí ele se entregou tanto também, enfim. Tem tudo isso. Eu tô falando tudo É, por alto, tá? Tem um é, filme, eu você sabia? hã? Que vai ser um filme, Quero Matar a Pessoa. É uma puta atriz maravilhosa, né? Uma grande atriz. Sei que Oi? Gente, esqueci. sei quem A tá Simone fazendo. É o Spoladori. Luiz, não é o Luiz Fernando? O cavalo tá dirigindo. Não, Não não é o é. Luiz Fernando? O da Simone não é. O Luiz Fernando Carvalho tá fazendo a Paixão Segundo o GH. Esse eu não Ah, sei, teria que procurar aqui, mas quem faz a Lorelei é a Simone Spoladori. Eu não tenho mais. Ai, caiu. Não voltou. Fala assim, eu não tenho mais tá. idade para fazer a Lorelei, né? Quando A eu quis. Lori Aí eu tinha. Você tem o Leão vai perfil fazer? aí. Você tá todo no physique para fazer a Eu Lorelei. tô. Eu não tenho mais, mas quando eu tive vontade, tinha a idade ainda. É. Ai, tá com a internet ruim. Rê, tá travando. Oi? Travou. Ah, meu pai. Travou. É, eu vi. O teatro tá de fazer. Teatro podemos tudo. Vamos, né? Fazer a Lorelei, sei. Vamos fazer. Ai, gente, não, mas é um livro lindo. Eu tenho vontade de lê-lo em partes aqui, sabe? Mas sei, é lindo. Enfim, tem que montar. Esse livro realmente é um livro. E a Clarice é engraçado, né? Ela escreveu ele em uma semana. Diz que ela foi para uma pensão ali, foi lá, alugou lá, enfim, um quarto nessa pensão e escreveu esse livro. E aí, na dedicatória, acho que se você tem aí, você vai ler. Ela fala assim: esse livro, aí lê pra gente, me pediu uma força maior que eu não tive, que eu não fui capaz de dar. E ela fala: eu sou mais forte do que eu, alguma coisa assim. Deixa eu Ela fala que ver. ele pediu dela, mas ela não Ah, conseguiu. tá. Ela Achei conseguiu. aqui. Este livro se pediu uma liberdade maior que tive medo de dar. Ele está muito acima de mim. Humildemente tentei escrevê-lo. Eu sou mais forte do que eu. Linda. Humildemente tentei escrevê-lo. Ah, ela se permitiu essa liberdade, sim. E ele começa com uma vírgula e termina com dois pontos, né? Só aí você já fala, tá, vem de algum lugar e a imagem, né? A imagem do começo é uma Lorelei seca, são canos sem água, você lembra? Tá descrevendo, né? Que faltou água, por isso que ela chama Ulisses lá. E depois é uma Lorelei, né? Úmida, né? E é Sim, uma passagem mesmo. É uma descoberta do prazer da vida, total. não só o prazer sexual, o prazer de Sim, estar no mundo, de estar vivo, né? De aproveitar, isso que a gente estava falando lá na outra live, de aproveitar cada instante, de apenas estar e ser leve, ser inteira, né? Acho que que é é isso. que ela estava falando de agora, né? Que é o momento de agora. Quer dizer, Sim. agora seja, É só seja, isso. esteja presente nos momentos. Travou! Eita, agora tá travando direto. Tá travando. Ai, ai. Direto. É. Esteja nos momentos. Nossa, eu não imaginava que a gente ia conversar sobre isso, mas olha que loucura, eu precisava ouvir isso. Que eu tô sempre no, ai, que fazer, ai, não sei o quê. E, por exemplo, tô perdendo instantes com a minha filha, com coisas, sabe? Simplesmente estar no instante. É, gente, Clarice me iluminando, esses encontros, me direcionando. É, gente, a mulher é poderosa. É, sem Ai, dúvida. alguém quer perguntar alguma coisa, quer falar alguma coisa, né? Várias, enfim, várias pessoas falaram coisas.
elogiando. Vai ficar salva lá, eu vi que o Fernando respondeu, né? Uma pessoa que tinha perguntado. Fica salva. Outra eu só salvei o título, depois eu vou escrever a descrição. Essa para dar tempo de entrar. Viva, sabe, a Clarice. A Cláudia que vai ler um dia aqui com a gente também. Mas muito obrigada pelo convite. Ah, eu que agradeço, Rê, foi maravilhoso. Maravilhoso. E Clarice, né, seja mais lida e seja mais montada, né? Enfim, porque que essa juventude toda aí tenha muito contato com ela, né? Possa ter contato com ela, possa ter contato com essa mulher, né? Com a obra dessa mulher, porque é eterna. Qual o melhor livro para você ler de Clarice? Ah, não. Qual o melhor livro para você de Clarice? Pra gente. Entendi que era Eu para já falei, começar. para mim é esse aqui que eu já falei, quem não viu, esse aqui. Se for livro, né, não de contos. Esse foi o mais arrebatador, na verdade. Esse aqui eu acho que é uma, sei lá, todo mundo tem que ler esse. Chame, Tem que ler. amado. Chegou agora, chegou tarde. Clarice, psicóloga das letras. Eu gosto também, enfim, é difícil, né, achar um livro assim, esse, uma aprendizagem é maravilhoso, mas eu acho que o Laço de Família, todos os contos do Laço de Família, para mim, assim, é um negócio, né? A Imitação da Rosa, por exemplo, é do Laço de Família. Amor que eu amo do Laço de Família. Feliz Aniversário do Laço de Família. Todos os que eu mais amo dos contos estão no Laço de Família. Então, para mim, é o Laço de Família que eu posso indicar, já que ela indicou uma aprendizagem que é o máximo. Rê, você tá travando. Esse aqui. Fala o nome porque fica. Tá travando pra caramba. Uma aprendizagem ou livro dos prazeres, Ale? E Laço de Eita, Família. Tá travando. Será que eu encerro você e te chamo de novo? Voltou? Voltou. Ah, escreveu voltou. Laços de Família. Perto do Coração Selvagem, o primeiro romance dela, é o máximo. Tô escrevendo outro. Tá. Eu não vi a hora que a gente entrou. Se já falta pouco, não sei, deve faltar uns 10 minutinhos, eu acho. Daqui a pouco capaz de cair, né? Ah, É. vamos agradecer o povo, então, que veio ver a gente, que acompanhou. Legal. Acho que quanto também a gente faz pelo nosso prazer também de estar aqui, de estar vivendo esse momento, de compartilhando isso e falando de uma mulher incrível. Eu estava falando hoje com a Maristela à tarde. Eu acho que nós mulheres temos que nos apoiar mais, temos que ser mais companheiras, menos competitivas. E aí eu estou buscando isso, na verdade, esse ano profundamente, assim. Então, mais generosas conosco, menos críticas. E ler Clarice é colocar essa mulher no primeiro plano, sabe? Então, muito feliz. Uhum. Obrigada para todos que compartilharam com a gente esse momento e obrigada a você. Eu adorei. Ah, obrigada. Não, é lindo porque é centenário de nascimento dela, né? A gente falou. Então a gente está homenageando ela e homenageando todas as mulheres realmente através dela mesmo, né? Raquel falando, Isso obrigada. aí. Não conhecia. Rê, muito, Beijo, muito, muito Raquel. obrigada. Bom, eu vou deixar salva, muita gente vê depois. E é isso. Em dezembro, que vai ser o dia 10, que é o dia do aniversário dela mesmo, que ela completaria, eu quero chamar todo mundo que participou do Convida. Vou fazer uma live onde vai passar 1.000 pessoas. Ah, legal, Esteja legal. essa data, 10 de dezembro. E presente, Todo conta mundo do comigo. Convida, tá bom? Beijo.
Travou de novo. Então, mas dá pra ver a rosa. Ai, que Estende a linda, mão aí. gente. Essa rosa é linda. Estende a mão. Pega rosa. Tenham Pronto. bons sonhos todos. Vamos ser o momento, viver o momento. Ah, o Fernando me lembrando uma coisa importantíssima aqui. Eu esqueço. Tem um canal no YouTube, Clarice na Madrugada. Quem puder, por favor, se inscreve lá, que todos esses vídeos eles vão para lá depois. O Fernando faz uma edição super bacana, com outras imagens da Clarice. Clarice na Madrugada. A gente começou um pouquinho depois que começou esse projeto, começou em junho. Já temos 210 inscritos, né, Fernando? Então, por favor, Clarice na Madrugada, canal do YouTube. Quem puder, corre lá, se inscreve e veja os outros nessa edição linda do Fernando. Os contos que já tem lá. Tem vários contos já muito lindos, assim. Beth já se inscreveu, sim, sim, tá? Quero ver mais inscritos agora. Quero abrir lá e ver mais inscritos. Rê, Vamos muitíssimo obrigada. beijo. Beijo imenso. Obrigada quem tá aqui, tá? Vou encerrar então, tá bom? Beleza. Beijo. Ai, então é isso. Obrigada, 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 todo mundo. A imitação da Rosa. Obrigada, Clarice, pelos recados. Ariana, querida, obrigada. Obrigada a todo mundo, tá? Encerro. Boa noite, bom início de semana. Ótima segunda.